Irmãos, Pai do Senhor Jesus, devocional de hoje, né? Mateus 26, verso 55, começa dizendo assim: Então disse Jesus à multidão: Saíste como um salteador com varas, espadas, para me prender? Todos os dias estava no templo sentado, onde eu ensinava, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras e os profetas. Então, preste atenção, todos os discípulos, deixando-o, fugiam. E os que prenderam Jesus o conduziam à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro, preste atenção, seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Pulando para o verso 69, diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, aproximou-se dele uma criada e disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse que ali estavam. Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento. Ele disse, né? Ele dizendo: Eu juro que eu não estava. Não conheço esse tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu é um deles. A sua fala te condena. Verso 74. Então começou a praguejar, ele começou a jogar uma praga nas pessoas, tá? E jurar também, dizendo: Eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Isso foi uma profecia cá de trás. Jesus diz para Pedro, quando ele disse que nem com morte ele iria negar Jesus. E Jesus falou: Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Então ele negou as 3 vezes. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Tá? E saindo dali, chorou. Presta atenção nessa palavra. Pedro chorou amargamente. Tá bom? Vamos pular para o 27, verso 3. Então Judas, que o traíra, vendo que ele fora condenado à morte, né? Trouxe arrependimento, as 30 moedas de pratas, aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. E ele dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: O que importa? Isso é contigo. E ele, atirando, né, jogou as 30 moedas para o templo, as moedas de prata, e retirou-os e foi se enforcar. Olha a atitude, irmãos, de duas pessoas próximas de Cristo. Se você for olhar bem, se você for ler essa palavra, você vai ver que todos os discípulos fugiram, todos eles, sem exceção. Quando Jesus foi preso, todos eles fugiram. Não teve nenhum pior e nenhum melhor. Vou tomar um cafezinho, ó. Todos fugiram, todos fugiram. Pedro negou Jesus. E ele até xingou as pessoas, espraguejou as pessoas, dizendo: Eu nunca vi esse camarada, nunca vi. Porém, o único que seguiu Jesus de longe foi Pedro. Mesmo que de longe ele seguiu Jesus. Aí está um diferencial. Ele seguiu Jesus, mesmo que de longe. Quando nós chegamos no capítulo 20, no verso 75, Pedro lembrou que Jesus falou: Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar.
Aí no final tá falando assim, mas ele chorou amargamente. Chorar amargamente é símbolo de arrependimento, tá? De arrependimento do erro cometido. Mas quando chega no 27, irmãos, capítulo 27, verso 3, vai falar que Judas também se arrependeu de ter vendido Jesus. Verso 3 diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas. Ele arrependeu também. Só que tem um diferencial entre Pedro e Judas. Ele arrependeu de ter, traído Jesus e vendido Jesus praticamente. Ele arrependeu, né? Praticamente não, literalmente ele vendeu Jesus. Ele se arrependeu, igual Pedro se arrependeu de negar Jesus. Porém tem um diferencial. Quando chega no verso 4 do capítulo 27, você vai ver que diz assim: e ele disse, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que importa, não é comigo, isso é contigo. E ele, saindo, atirando-se para fora do templo as moedas, ou melhor, atirando para o templo as moedas de prata, saiu para fora, retirou-se, tá? E foi se enforcar. Aí é um detalhe, irmãos. Preste atenção. Quando Pedro errou, e não errou por poucas vezes, errou por várias vezes, você vai ver que ele teve um arrependimento. Ele foi chorar amargamente. Aí você vai ler lá no livro de Neemias, quando ele ouviu que o povo estava em sofrimento, que a cidade estava destruída, a primeira coisa que ele falou assim: eu assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Isso é chorar amargamente, tá? Ele chorou amargamente, ele se arrependeu e ele chorou, irmãos. Ele chorou amargamente. Só que com Judas foi diferente. Ele foi se enforcar. Isso é sinal de covardia. De covardia. Ele foi covarde, né? Todos dois erraram, irmãos. Todos dois negaram Jesus. Negaram. Judas, se você for ler aqui, ele fala assim: eu traí sangue inocente. Ele não fala, eu traí o meu Senhor. Eu traí o meu Senhor. Ele falou, eu traí sangue inocente. E a interpretação minha, eu acho que ele não reconhecia Jesus como Senhor. Mas ele reconheceu que ele era inocente. E um diferencial, um foi se enforcar e o outro chorou. Um arrependeu, o outro também arrependeu. Porém, um, em vez de procurar o perdão, chorando amargamente, ele foi se enforcar. Na nossa vida, nós temos que parar para analisar essas coisas. Parar para analisar, né? Não tem pecado que Deus não perdoa. Não há pecado que Deus não perdoa. Hoje tem muitas pessoas por aí, irmãos, pagando alto preço. Homens de Deus que saíram da presença do Senhor, hoje está na prostituição, está na droga, está bebendo, está prostituindo, praticamente negando Cristo de novo, conforme Hebreus fala, né? Negando Cristo de novo, expondo ele à vergonha pública, ao vitupério, né? Porém, não tem pecado que Deus não perdoa. Então não adianta sair e se enforcar, sair e suicidar. É melhor voltar, porque voltando para os pés do Senhor, você vai ter o seu perdão. Se você for ver, Judas morreu, né? Não foi de enforcamento. A corda arrebentou, ele caiu no penhasco, morreu, né? Estourado, né? Mas Pedro não. Pedro, na primeira pregação dele, 3.000 almas. De uma pregação simples. O mesmo Pedro que arrancou a orelha do soldado é o mesmo Pedro que pregou e deu vida nova a 3.000 pessoas. Se você for ler em em Lucas 22:31, você vai ver que está escrito lá: Pedro, Pedro, Satanás me pediu para peneirar você como um trigo, mas eu orei por ti, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando converteres, fortaleça os teus irmãos.
Há momentos da vida da gente, irmãos, que nós estamos tão fracos que precisamos de alguém para nos fortalecer. E há momentos que nós estamos fortes ao ponto de fortalecer alguém. Pedro, naquele momento, estava fraco. Ele não tinha como fortalecer ninguém, ao ponto que ele negou Jesus. Se você for ler no Lucas 22, ele negou, né? Ele, entre aspas, ele, né? Tu quando converteres, fortaleça teus irmãos. Olha que coisa, né? Mas quando chega no final, você vai ver uma diferença, que quando Pedro pregou, ele ganhou muitas almas. De cara, 3.000 almas. Depois, me parece que 5.000 almas. Ele foi um grande ganhador de alma e o líder da igreja sobre a terra, né? Então, há uma diferença entre o arrependido e o remorso. Pedro se arrependeu, chorou amargamente. Judas teve remorso. Remorso não é arrependimento, irmãos. As pessoas erram e tem aquele remorso. Volta a errar novamente. Eu pastoreei alguns lugares e eu vi muitas pessoas que caíam em pecado de prostituição, tinha o remorso, até mesmo confessava o pecado. Ou nunca confessava, mas tinha remorso, mas voltava a fazer de novo. Chorava, mas foi morar com homem, sem casar, entendeu? Foi morar com mulher sem casar. Isso não é arrependimento. O choro ali não significa arrependimento, significa remorso. É o mesmo pecado que Judas cometeu. Judas não foi para o inferno, irmãos. Eu não posso colocar uma pessoa no inferno ou no céu. Mas vamos falar assim, conjecturando. Judas não foi para o inferno porque vendeu Jesus. Judas foi para o inferno porque não se arrependeu. Entre aspas, ele teve um arrependimento, mas esse arrependimento dele ali não era um arrependimento verdadeiro, era remorso. Tá? Então, quando nós olhamos aqui, no 75, que fala que Pedro chorou amargamente, arrependimento. Mas quando nós olhamos no verso 4 do 27, Mateus 27, você vai ver que fala assim: e atirando para o templo as moedas, jogou as moedas para dentro do templo, retirou-se e foi se enforcar. Remorso por ter vendido alguém inocente. Então que nós venhamos aprender a nos arrepender, né? Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e ele vos exaltará. Então, não adianta a pessoa ir na igreja, não adianta a pessoa chorar na igreja. Ela tem que mudar de vida na igreja. Ela tem que voltar. Saiba que Jesus está lá para te receber, para me receber. Jesus está lá para isso. Ele morreu na cruz para isso, para nos dar direito à vida eterna. Tá bom? Então que nós venhamos ter um arrependimento verdadeiro e nunca um remorso. Remorso não é arrependimento. Judas teve remorso, retirou e foi se enforcar pelo peso do que ele fez. Pedro negou Jesus, mesma coisa que Pedro fez, traiu ele, né? Ainda xingou as pessoas, praguejou as pessoas e jurou que não conhecia Jesus. Não conheço esse homem, tá? Mas ele se arrependeu, chorou amargamente, tá bom? Então que nós tenhamos o coração arrependido e não com remorso, tá bom? Você que aí está fora da presença do Senhor, volte. Não fica com remorso. Eu estou bebendo, mas um dia eu já fui crente. Eu estou usando droga, um dia eu já fui crente. Eu estou prostituindo. Não, um dia eu já cantei no círculo de oração, um dia eu já cantei nos jovens, um dia eu já fui crente. Quem sabe um dia? Não, isso é remorso. Se arrependa, fala, não, eu sei que o meu Redentor vive, eu posso voltar lá, que ele vai estar lá de braços abertos para me receber, porque ele morreu na cruz do Calvário para nos dar direito à vida eterna, tá bom? Essa palavra ficou mais extensa, por ser uma palavra maior, tá bom? Mas que Deus venha colocar isso no seu coração. Você que está aí, né, em prostituição, morando amasiadamente, bebendo, né,
e com outras práticas de pecado, né? As obras da carne, Gálatas 5 ali vai te falar o que é. Volte, porque Jesus está de braços abertos para te receber, para te perdoar, para nos perdoar e nos receber a cada dia. Deus abençoe a sua vida. Estou novamente aqui com o meu cafezinho, tá vendo? Café. O meu filho está ali no devocional dele também. E nós estamos aqui na nossa casinha, aqui na nossa chácara aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus.